Bom dia pessoal. Hoje estou melhor da gripe. Na verdade foi um episódio só na semana passada. Tranquilo, melhorei da gripe, mas acordei com uma notícia muito triste. Foi o falecimento nessa madrugada do meu querido amigo, um dos meus mestres, professor Luiz Flávio Gomes. É muito curioso que ele tenha morrido exatamente num dia em que eu faria uma aula ao vivo, né, aqui pelo Instagram. Até pensei se eu deveria continuar com essa aula de hoje, mas aí eu cheguei à conclusão de que a aula de hoje é até uma celebração da vida de Luiz Flávio, que foi o responsável pela generalização do ensino à distância de direito, ensino jurídico à distância no Brasil no início dos anos 2000, mais precisamente em 2003. Eu fiz parte dessa história com ele e devo boa parte da minha vida e boa parte do que eu sou, o que eu alcancei, a confiança que ele teve em mim lá atrás, quando eu tinha menos de 30 anos. Eu era recém-mestre, não era doutor, não era nada, era um jovem professor baiano. Muito triste, eu queria dedicar essa aula a ele, um grande amigo. Espero que ele tenha descansado, ele estava sofrendo demais. É isso. Hoje eu vou deixar os comentários aqui em aberto, atendendo o pedido de algumas pessoas, mas durante a aula vocês podem mandar as perguntas mais elaboradas, porque eu não tenho como, dando aula, acompanhar todos os comentários. Vocês mandam as perguntas para o e-mail da editora, que agora está consertado. Semana passada estava com um problema o e-mail. O e-mail é estude com o Fred. Fred, tal como escreve meu nome. estudecomovfred@editorajuspodium.com.br. Vocês mandam as perguntas. Eu recebi as perguntas da aula de passada hoje, eu vou responder mais tarde. Podem mandar as perguntas que eu responderei. Vejam, meus caros, eu selecionei hoje, a aula de hoje, para me dedicar a um tema, que é um tema da minha predileção, que é para comentar com vocês, ou estudar, falar com vocês a respeito do meu livro sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida. Sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida, que já está na 5ª edição, e é o resultado da minha tese de livre docência, defendida na Universidade de São Paulo em 2012. Nós vão 8 anos que eu defendi essa tese, e na minha própria opinião, na minha autoavaliação, é o livro de que eu mais gosto, é o livro que eu escrevi de que eu mais gosto, é o livro de que eu tenho mais orgulho. Para mim a grande contribuição que eu acho que poderia ter dado ao pensamento aí a respeito do processo. Eu gosto muito, embora seja um livro muito polêmico, né? De um modo geral, muita gente discorda desse meu pensamento. Muitos não dão muita bola para o pensamento, nem dialogam comigo. Alguns concordaram. Não é fácil, é um livro que eu tenho alguma dificuldade de interlocução, e talvez seja por isso que eu tenha optado por falar um pouco sobre ele aqui, nessa manhã de quarta-feira, no meio da quarentena, no meio do confinamento, por conta dessa pandemia. Algumas pessoas perguntando aqui de que Luiz Flávio morreu. Luiz Flávio morreu das consequências de uma leucemia. Ele foi acometido por leucemia no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e o negócio foi muito sério, e os desdobramentos redundaram no falecimento dele hoje de madrugada. Ele estava realmente sofrendo muito, e veio a falecer. Pois bem, esse livro sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida, ele, como foi um livro resultado de uma tese,
Eu tive que defender essa tese perante uma banca formada por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, já falecido também, Leonardo Greco, Humberto Teodoro Júnior, José Roberto dos Santos Bedac e Flávio Archel. E a banca foi muito contrária às minhas considerações, né? Muito contrária. Então foi uma luta, 5 horas de arguição. Mas eu estou bem convencido do que eu disse e vim aperfeiçoando e vim, à medida que o tempo passa, lá se vão 8 anos, reforçando ainda mais essas minhas convicções. Pois bem, eu vou focar na live de hoje no capítulo 2 desse meu livro, que é o capítulo, digamos assim, que concentra a suma do que eu entendo por teoria geral do processo. E qual a importância dela, né? Porque não adianta só você escrever sobre a teoria geral do processo e não dizer para que ela serve. Porque é importante perceber que a minha abordagem aqui não vai ser uma abordagem de teoria geral do processo. Eu não falarei sobre temas relacionados à teoria geral do processo ou temas que fazem parte da teoria geral do processo. Eu vou falar aqui sobre a teoria geral do processo, sobre ela, e não sobre o conteúdo dela, sobre ela, o que ela é, qual o papel, para que serve, como é que ela se distingue de outras formas de compreensão do fenômeno processual, etc. Então, para começar, eu queria estabelecer uma premissa com vocês, que é a seguinte: quem trabalha com direito, quem lida com direito, tem de partir da premissa de que trabalha com 2 tipos de conceitos. Há 2 tipos de conceitos jurídicos, conceitos com os quais a gente opera, a gente lida quando trabalha com direito. 2 tipos de conceito jurídico. O primeiro tipo de conceito jurídico é o conceito jurídico que serve à compreensão de um determinado ordenamento jurídico. Você olha para um determinado ordenamento jurídico, no caso, um ordenamento jurídico brasileiro, vamos trabalhar com brasileiro, e à luz do ordenamento jurídico brasileiro, você tem que conhecer alguns conceitos para poder compreender o ordenamento jurídico brasileiro. Então, especificamente de processo, para que você entenda processo civil, você tem que saber o que é uma apelação, o que é um agravo de instrumento, o que é uma penhora, o que é uma reconvenção, o que é uma citação, o que é uma arrematação, o que é uma contestação. Percebam que esses conceitos todos, petição inicial, contestação, arrematação, penhora, agravo de instrumento, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, são conceitos indispensáveis para compreender o direito brasileiro. São conceitos do direito brasileiro, são conceitos extraídos a partir da observação de um determinado direito positivo. Então, é claro que o conceito de apelação no Brasil tem uma acepção. Pode ser que em Portugal também haja referência a uma apelação que tem uma outra conformação dogmática, tem uma outra conformação jurídica, não tem problema. Esses conceitos extraídos de um determinado direito positivo, são conceitos que variam no tempo e no espaço. Por que eles variam no tempo e no espaço? Porque como eles dependem de um determinado direito, pode ser que o direito mude. Vou dar um exemplo com a própria noção de apelação. Durante o Código de 73, a apelação era o recurso contra a sentença. A partir do Código de 2015, a apelação passa a ser um recurso contra a sentença e contra algumas decisões interlocutórias não agraváveis. Então percebam que o que era apelação em 73 muda. Muda por quê? Porque como o direito positivo mudou, a conformação dogmática do que era apelação mudou e, portanto, seu conceito muda. Mesma coisa com o conceito de simulação. Simulação, até o Código Civil de 2002, era um tipo de defeito de negócio jurídico que gerava anulabilidade. Depois do Código Civil de 2002, simulação, que é um conceito extraído do direito brasileiro, passa a ser um tipo de defeito que gera nulidade do negócio.
Então percebam que esse tipo de conceito é um conceito que varia de acordo com o direito positivo, e porque varia de acordo com o direito positivo, ele pode ser alterado com o tempo. Quando você aprende o que era reconvenção, por exemplo, você tem que entender que quem aprende o que é reconvenção, aprende o que é reconvenção à luz de um direito positivo. Se esse direito positivo muda, o conceito de reconvenção pode mudar também. Você não tem que ficar preso aos conceitos decorrentes de um direito positivo, como se eles não mudassem, como se eles fossem eternos. Eles variarão conforme varie o respectivo regime dogmático. Esse tipo de conceito é conhecido como conceito jurídico positivo, porque é um conceito jurídico, quer dizer, é um conceito utilizado pela ciência do direito, mas é um conceito que depende do direito positivo. Portanto, ele é chamado de conceito jurídico positivo. São os conceitos que decorrem do exame de um determinado ordenamento jurídico. Pois bem, esse é o primeiro tipo de conceito. Vamos agora para o segundo tipo de conceito. O segundo tipo de conceito com o qual os operadores do direito trabalham é o conceito que serve como ferramenta, para compreender qualquer tipo de direito. Portanto, é um tipo de conceito que você tem que usar, que você tem que ter à sua disposição antes de examinar um determinado ordenamento jurídico. Portanto, não é um conceito que você constrói após examinar um ordenamento jurídico. É um conceito que você tem que ter antes de examinar um ordenamento jurídico. É, portanto, uma ferramenta para a compreensão do direito, qualquer que seja o conteúdo desse direito. Esse tipo de conceito, que é um conceito ferramenta para a compreensão do direito, qualquer que seja o seu conteúdo, é chamado de conceito jurídico fundamental. Conceito jurídico fundamental. Por que ele é um conceito jurídico? Porque ele é um conceito que serve à compreensão do direito. E ele é fundamental porque ele é um pressuposto para se compreender o direito. Ele não é resultado de uma análise de um determinado direito. Ele é pressuposto para que nós possamos compreender o direito. São esses conceitos, por exemplo, o próprio conceito de direito, o conceito de norma jurídica, um conceito de sujeito de direito, o conceito de capacidade, o conceito de personalidade, o conceito de prova, o conceito de presunção, o conceito de decisão, o conceito de cognição. Percebam que eu preciso ter esses conceitos para que eu possa, sabendo o que é uma decisão, poder compreender o que é uma sentença. Saber o que é uma sentença é saber o que é um tipo de conceito do direito positivo brasileiro, que é o nome que o direito positivo brasileiro dá a determinadas decisões. Mas para que eu possa saber o que é uma sentença, antes eu tenho que saber o que é uma decisão. Para que eu possa saber o que é uma apelação, que é um ato postulatório, porque eu peço, pela apelação eu peço algo, eu tenho que saber antes o que é um ato postulatório. Percebam que esses conceitos são ferramentas com as quais nós chegamos ao direito para poder compreender. Vejam, eu não preciso saber o conteúdo do Código Civil para saber o que é norma jurídica, para saber o que é um princípio, para saber o que é uma regra, para saber o que é um sujeito de direito, para saber o que é um fato jurídico. Agora, se eu vou para o Código Civil e estudo compra e venda, as regras da compra e venda no Código Civil, para eu compreender o que é compra e venda no direito brasileiro, eu tenho de saber o que é um negócio jurídico, que é um conceito antes, que é um conceito ferramenta, que é um conceito jurídico fundamental. Os conceitos jurídicos fundamentais são, portanto, pressupostos para compreender o direito positivo. Esses conceitos jurídicos fundamentais, eles têm uma pretensão, observem bem a palavra que eu estou usando, eles têm uma pretensão de universalidade. O que significa ter uma pretensão de universalidade? São conceitos construídos e se pretendem aptos
a poderem servir para compreender qualquer tipo de fenômeno jurídico. A pretensão de universalidade, que nasce com a construção desse tipo de conceito, não significa que sejam conceitos imutáveis, eternos. Tudo que é produto do conhecimento humano, meus caros, pode ser alterado. Tudo que é cultural pode ser alterado. Esses conceitos jurídicos fundamentais são produtos da inteligência humana, do pensar sobre o fenômeno jurídico. Como produtos que são da inteligência humana, eles podem ser alterados com o avanço do pensamento. Claro, o fato de terem pretensão de universalidade não significa que sejam eternos. Eles não têm pretensão de eternidade. Qualquer conhecimento com pretensão de eternidade já nasce morto. Já nasce morto. Todo conhecimento é, por definição, precário, por definição, temporário. E eu dou um exemplo claro do que eu estou dizendo. O conceito de presunção, é um conceito jurídico fundamental. Quem estuda sobre presunção, estuda e fornece conhecimento para qualquer cientista do direito de qualquer país do mundo compreender as presunções nos seus respectivos países. Ainda que em cada país possa haver um regramento distinto das presunções, presunção é presunção em qualquer lugar. Tudo bem, então presunção é um conceito jurídico fundamental. Todos nós que estudam processo já sabem que as presunções costumam ser divididas em presunções legais e presunções judiciais. Presunções determinadas pela lei, quer dizer, presunções como normas jurídicas, e presunções construídas pelo juiz caso a caso, presunções judiciais. Essa separação entre presunção legal e presunção judicial, ou presunção judicial, é uma separação tradicionalíssima e é resultado de um desdobramento do conceito fundamental presunção. Recentemente, eu refletindo sobre o assunto, percebi que essa construção, que é fundamental, ela precisava ser revista. Por quê? Porque essa percepção, essa classificação, ela ignorava a existência de presunções de origem negocial, presunções negociais, que não são legais nem são judiciais. Então eu percebi que era preciso reconstruir o conceito fundamental. Em vez de se falar em presunção legal, se falar em presunção normativa, que decorreria ou da lei ou dos negócios. Isso é um avanço na elaboração de conceitos fundamentais, que nascem com pretensão de universalidade, mas podem ser alterados. Eu vi que, tá me ouvindo aqui agora, estou vindo aqui na lista dos participantes, o professor Hermes Zanetti, professor da Federal do Espírito Santo, meu grande amigo, coautor comigo do volume 4 do meu curso sobre processo coletivo. Zanetti vai lembrar que em 2014, eu e ele decidimos reconstruir o conceito de processo coletivo. Até 2014 nós adotávamos um conceito de processo coletivo. A partir de 2014 nós mudamos, até publicamos um texto para deixar isso claro. E foi por conta dessa reconstrução do conceito de processo coletivo que a gente fez, porque percebeu que o nosso conceito não estava servindo à compreensão do fenômeno, que era o processo coletivo. A gente começou a perceber que o nosso conceito era um conceito que não estava dando positivo no teste da realidade. Quando nós reconstruímos esse conceito em 2014, essa reconstrução foi fundamental para que, 2 anos depois, quando o Código de Processo saiu, nós pudéssemos compreender, por exemplo, o IRDR, que é uma realidade do direito brasileiro, a partir da nossa concepção de processo coletivo. Se nós não tivéssemos, lá atrás, alterado a nossa visão de processo coletivo, nós não perceberíamos o IRDR como processo coletivo. E é fundamental vocês perceberem o seguinte, meus caros: nós compreendemos o mundo a partir dos nossos conceitos. Quanto mais conceitos nós tivermos, quanto maior for nossa caixa de ferramentas, mais facilmente nós compreenderemos a complexidade das coisas. Quanto mais simples for a nossa caixa de ferramentas, quanto menos ferramentas ela tiver, mais dificuldade nós teremos de compreender as coisas como elas são. Porque nós teremos a
nós ficaremos enviesados para tentar encaixar as coisas nos nossos conceitos construídos com pretensão de universalidade, mas que começam a não servir. Abrir a caixa de ferramentas a caixa de ferramentas intelectuais é abrir a sua caixa de conceitos. Quanto mais conceitos fundamentais você tiver, ou quanto mais bem elaborados eles sejam, mais facilmente, mais adequadamente você compreenderá o fenômeno que você busca examinar. No caso do fenômeno jurídico, compreender o direito. Então, esses conceitos que são pressupostos para a compreensão do direito, são conceitos que independem do exame de um determinado direito positivo. São chamados conceitos jurídicos fundamentais. Eles têm pretensão de universalidade porque eles nascem com a pretensão de servir para a compreensão de qualquer fenômeno jurídico, mas isso não quer dizer que eles nasçam com pretensão de eternidade. Eles devem ser revistos, como é possível que você amplie o rol deles, sempre que você perceber que esses conceitos não estão servindo para a compreensão adequada da realidade. Eu dei 2 exemplos de mudança nesse sentido. Pois bem, estabelecida essa premissa, respondo a pergunta que é fundamental, que está dita aí no capítulo 2 do meu livro sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida. O que é a teoria geral do processo? Vejam, a teoria geral do processo, ela é o ramo do pensamento jurídico, mais especificamente da epistemologia jurídica. Então, a teoria geral do processo é o ramo do pensamento jurídico, mais propriamente da epistemologia jurídica, como algumas pessoas aqui estão mencionando nos comentários, dedicado à elaboração, organização e articulação dos conceitos jurídicos fundamentais processuais. Os conceitos jurídicos fundamentais processuais, ou seja, os conceitos jurídicos fundamentais à compreensão do fenômeno processual, eles são elaborados, organizados e articulados pela teoria geral do processo. Pela teoria geral do processo. Portanto, é epistemologia. Portanto, é construção de conhecimento para se fazer ciência. Para que eu possa fazer ciência do processo, eu tenho de ter uma caixa de ferramentas adequadas para essa ciência. Existe um filósofo da ciência, na verdade um psicólogo da ciência, chamado Abraham Maslow. Abraham Maslow, que diz uma frase que é ótima: para quem só tem martelo, todo problema é prego. Ou seja, para quem só tem a ferramenta martelo, qualquer problema que aparece como um prego, mesmo que o problema seja um parafuso. Me perguntam aqui, Fred, o que fale um pouco melhor o que é epistemologia. Epistemologia é o ramo da filosofia que reflete sobre a ciência. Episteme é conhecimento, ciência. Então, epistemologia é o estudo filosófico da ciência. É dar condições para que a ciência se desenvolva adequadamente. Então, toda reflexão que se faz sobre uma ciência é uma reflexão epistemológica. O desenvolvimento dos métodos, das ferramentas, para que a ciência se desenvolva. A teoria geral do processo é epistemologia da ciência do processo. Se eu quero ser um processualista civil, eu tenho que ter as ferramentas adequadas para isso. Quem me fornece essas ferramentas adequadas para ser um processualista civil? A teoria geral do processo. Ela que desenvolve conceitos como decisão, cognição, capacidade processual, prova, presunção, admissibilidade, mérito. São conceitos com os quais vocês lidam todos os dias. Todos vocês sabem, já ouviram falar desses conceitos, mas são conceitos desenvolvidos pela teoria geral do processo para que quem queira estudar o processo possa estudar corretamente. Quer dizer, para que eu possa estudar sentença, eu tenho que saber o que é uma decisão. Eu tenho que saber o que é cognição. Para que eu possa estudar pressupostos processuais, que em si mesmo já é um
um conceito fundamental, mas para que eu possa estudar a capacidade processual no direito brasileiro, eu tenho que saber antes o que é uma capacidade processual. Eu tenho que saber o que é um juízo de admissibilidade. Eu tenho que saber o que é uma invalidade. O que é uma invalidade? Todos são conceitos de epistemologia do processo, que se chama teoria geral do processo. Então a teoria geral do processo é esse conjunto de conceitos jurídicos fundamentais, processuais, porque dizem respeito ao fenômeno processual, elaborados, organizados e articulados. Conceitos esses que ficam em eterno teste, eles ficam em teste permanente de realidade e podem ser o tempo todo revistos, embora isso seja difícil, né? Porque é muito difícil você se desapegar de um conceito. É muito difícil para todo mundo, na vida. Se você pensa a vida de uma maneira e começa a perceber que o seu modo de compreender a vida não está funcionando para compreender a vida atual, você fica perturbado com isso. Eu já disse isso algumas vezes. A minha geração, eu tenho 45 anos, foi uma geração que viveu aqui no Brasil, no final da adolescência e início da vida adulta, conviveu com a sigla GLS, que significava gays, lésbicas e simpatizantes. Era a sigla que a gente aprendeu a lidar no final da adolescência e início da vida adulta, há 20 e tantos anos atrás. Que era uma sigla que servia para designar esse fenômeno, né? Esse fenômeno mais colorido da vida, que não ficava só na heterossexualidade. Gays, lésbicas e simpatizantes. Ninguém sabia o que era simpatizante, mas estava lá nesse rol bem aberto. Hoje essa sigla nem existe mais. Porque essa sigla, que em um determinado momento histórico servia para ampliar os nossos horizontes conceituais, começou a se revelar insuficiente e castradora. Hoje, vocês sabem, a sigla é uma sigla muito maior. LGBTQI+. E o mais no final é emblemático, porque ele revela que outras coisas podem existir e a gente não sabe. O panorama é muito mais complexo. Eu me lembro quando, há uns anos, uma amiga minha me chegou e disse assim: Fred, você sabia que Tammy Gretchen, filho de Gretchen, que é um homem trans, Tammy Gretchen é um homem trans heterossexual. Porque é um homem trans que gosta de mulheres, sexualmente falando. E eu percebi, é verdade, porque antes a gente ficava encaixando assim na nossa mente perturbada que trans e homossexualidade se relacionavam necessariamente. Não necessariamente, a pessoa pode ser um homem trans heterossexual, que é o caso da Tammy Gretchen. Então você vai ampliando os seus conceitos e compreendendo melhor a realidade. Pois bem, por causa disso, sendo a TGP isso, a TGP não pode se confundir com o direito processual. Vocês não podem confundir TGP e direito processual. O direito processual é um conjunto de normas. A TGP é um conjunto de conceitos elaborados pela doutrina. Olha como são coisas completamente diferentes. TGP é produto da doutrina. Direito processual é produto de quem pode produzir normas. O direito processual legislativo brasileiro é um produto do legislador. Como é que você pode confundir TGP com direito processual? São coisas completamente diferentes. Tem natureza diferente. Então, é um erro que eu reputo grosseiro, é inadmissível. Já falei até com vários amigos meus que cometem esse erro, e eu acho que é um erro inadmissível. Quando você diz assim, o CPC brasileiro tem uma teoria geral dele, que começa no artigo 1º e vai até o artigo 311. Ora, do artigo 1º do CPC ao 311, o que há ali é uma parte geral. Parte geral é um pedaço do direito, é um pedaço de um código que regula, ou que traz normas gerais, normas de aplicação transversal. Se a parte geral é pedaço de direito, é um pedaço de direito processual, como é que ela pode ser teoria geral do processo?
Tem um livro, inclusive, de amigos meus, que o nome do livro é Comentários à Teoria Geral do Processo, artigo por artigo. Como é que eu posso comentar a teoria geral do processo, artigo por artigo? Eu posso comentar a parte geral do CPC, artigo por artigo. Mas a teoria geral do processo eu não comento artigo por artigo, porque a teoria geral do processo não é composta por artigos. A teoria geral do processo é composta por conceitos, enunciados doutrinários produzidos pelo pensamento jurídico. Do mesmo modo, você não pode confundir a TGP com a ciência do direito processual, com a processualística. Porque a ciência do direito processual é a que cuida do direito processual. A ciência do direito processual, ela vai examinar o direito processual. A teoria geral do processo, ela não examina o direito processual. A teoria geral do processo, ela fornece ferramentas para a ciência do direito processual. Quando eu investigo se cabe apelação ou agravo contra uma decisão, quando eu investigo se determinado bem pode ou não ser penhorado, quando eu investigo se cabe ou não cabe reconvenção em um procedimento especial, quando eu investigo se cabe ou não intervenção de terceiro nos juizados especiais, eu não estou fazendo teoria geral do processo. Eu estou fazendo ciência do direito processual. Porque eu estou examinando um determinado direito processual. O objeto da ciência do direito processual é o direito processual. O objeto da TGP é a ciência do direito processual. Percebam, são objetos, são camadas distintas. Nós temos o direito processual, camada 1. Nós temos a ciência do direito processual, camada 2, que é a que cuida de examinar o direito processual. E nós temos a TGP, que é uma camada sobre o direito processual. Então, quando se faz de ciência do direito processual, não se faz TGP. A TGP contribui para que você faça boa ciência do direito processual. Volto a dizer, para que eu compreenda bem o que é uma apelação, eu tenho que saber o que é um ato postulatório. Eu tenho que dar um passo atrás. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Digo isso para eles sempre. Se vocês querem ser bons processualistas, deem um passo atrás para primeiro saber de coisas antes. Ninguém é um bom processualista porque conhece muito de apelação. Você é um grande processualista se você sabe o que é um ato postulatório, o que é um fato jurídico processual, o que é uma decisão. Saber o que é apelação é fácil, porque você vai compreender o direito positivo muito mais facilmente. E aqui, meus caros, eu puxo um fio para explicar por que tantos processualistas penais são contrários à existência de uma teoria geral do processo. Os processualistas penais, data máxima vênia, se equivocam porque eles acham que teoria geral do processo é um direito processual único. Ou seja, eles entendem, eles compreendem, eles ficam com receio de que quem defende uma teoria geral do processo defende a existência de um direito processual único. Meus caros, é evidente que o direito processual penal não se confunde com o direito processual civil, que não se confunde com o direito processual do trabalho, que não se confunde com o direito processual administrativo. Não, são direitos processuais distintos, com regimes jurídicos distintos, com normas distintas, porque suas funções são distintas, seus sujeitos são distintos, seus objetos são distintos. Claro que eles teriam conformações distintas. Eu não conheço ninguém que diga no Brasil que o direito processual brasileiro tem que ser único. Agora, a existência de diversos direitos processuais não impede que se perceba a existência de uma série de conceitos fundamentais que servem a todos eles. Para eu compreender processo penal, eu tenho que saber o que é um ato postulatório? Claro! Porque como é que eu vou entender o que é uma denúncia se eu não sei o que é um ato postulatório? Como é que eu vou entender o que é uma sentença penal condenatória se eu não sei o que é uma decisão? Como é que eu vou entender prova penal se eu não sei o que é prova? Como é que eu vou poder compreender
uma ação penal condenatória se eu não sei o que é ação, eu não sei o que é tutela condenatória? Percebam, para eu compreender o direito processual penal, eu tenho que saber alguns conceitos antes. Isso não quer dizer que o direito processual penal seja igual ao direito processual civil. Não é e não vai ser, e não tem de ser. Então, o que é importante perceber é que a crítica que os processualistas penais fazem à teoria geral do processo não é a teoria geral do processo. Eles chamam de teoria geral do processo e criticam um monstro que não existe. Eles miram em algo e acertam em outro. Eu até digo isso nesse capítulo do livro, capítulo 2, que eles começam, eu falo isso com a ironia, né? Eles cometem um aberratio ictus. Porque eles miram em algo e acertam em outro. Quer dizer, eles miram no direito processual único, que ninguém defende, e acertam num conjunto de conhecimentos fundamentais que é imprescindível. Imprescindível. Meus caros, não se faz boa ciência do processo se você não tem boas ferramentas para isso. Não se faz. Você vai compreender mal, você vai querer encaixar os fenômenos processuais em uma caixa de ferramentas singela, com poucas opções, e portanto vai dar soluções ruins. Vai dar soluções ruins. Eu me lembro, e digo isso nesse capítulo 2, de um exemplo muito comum que os processadores, um debate do processo penal, que é sobre a natureza da sentença lastreada em atestado de óbito falso. O atestado de óbito é falso. E aí, com base nele, o juiz extinguiu a punibilidade. E aí se discute que natureza é essa sentença. Ora, essa sentença é uma sentença lastreada em prova falsa. Pronto, é uma sentença que existe lastreada em prova falsa. Os debates no processo penal sobre isso são imensos. Tem gente que diz que essa sentença não existe. Ora, se essa sentença não existe, porque o atestado de óbito é falso, toda sentença baseada em falsa prova não existiria. Ora, sentença baseada em falsa prova é o exemplo clássico de sentença injusta. Injusta. Ora, para eu poder saber resolver esse problema dogmático do processo penal, eu tenho que dar passos atrás. Eu tenho que saber o que é validade, o que é existência, o que é prova, o que é falsidade de prova. Portanto, é um passo atrás. É um passo atrás. Os melhores processualistas penais brasileiros são aqueles que dominam os conceitos fundamentais. Os conceitos de decisão, de prova, de admissibilidade, de cognição, de capacidade, de personalidade, de sujeito de direito. São os melhores. São os melhores. Ah, Fred, mas existem fenômenos processuais civis que não existem no processo penal. Óbvio. Mas aí são fenômenos de direito positivo. São fenômenos o direito positivo processual civil é diferente do direito positivo processual penal. Mas é processo do mesmo jeito. Uma vez, dialogando com um processualista penal, que é contra a TGP, eu perguntei: como é que você como é que você faz para saber que o processo que você está investigando é penal? Porque ele vai ter. O objeto do pensamento dele é o processo penal. Para você saber que aquilo é um processo penal, você tem que saber o que é um processo. Ou seja, para eu saber o que é um processo penal, eu tenho que saber o que é um processo. Então eu tenho que dar um passo atrás. E o conceito de processo é um conceito jurídico fundamental. Na verdade, o conceito jurídico de processo, e eu digo isso no meu livro, esse livro que eu estou abordando com vocês, o conceito de processo é o conceito jurídico fundamental primário. Por que é o primário? Porque é a partir dele que todos os outros conceitos fundamentais são construídos. Todos os demais conceitos fundamentais são construídos. Então, eu digo isso, já disse em várias passagens, disse para os meus alunos, para os meus amigos. Eu estudo processo partindo da premissa da teoria geral do processo. E testo a teoria geral do processo a cada momento. E dei aqui para vocês hoje 2 exemplos de mudança de conceitos fundamentais que eu adotava e tive que rever, porque eu comecei a perceber que eram conceitos que não estavam batendo, não estavam funcionando. São conceitos que não funcionam. Quando um conceito não funciona, e você se predispõe a ser um cientista, alguém preocupado com a
verdade científica, se é que existe uma verdade científica, mas verdade científica como um valor, né, como uma diretriz psicológica para quem faz atividade científica, eu dou um passo atrás, recuo e começo de novo. Na introdução, na epígrafe do meu livro, eu selecionei algumas frases que eu acho importantes. Uma delas é um pensamento de Heidegger, que diz que pensar é agradecer. Pensar é agradecer. Quando você pensa novamente e a todo momento sobre o que já foi pensado, é uma forma de você agradecer a quem pensou antes e que lhe ajudou a continuar pensando. Então, os conceitos jurídicos fundamentais são conceitos que têm que ser pensados a todo momento. Todo momento. Mas enquanto eles não forem revistos, eles têm pretensão de universalidade e servem como ferramentas para poder a gente fazer boa ciência do processo. Portanto, meus caros, era isso que eu queria passar para vocês hoje, que é uma introdução sobre esse meu pensamento, e sugerir a leitura desse meu livro, que é um livro do qual eu tenho muito orgulho, é um livro fundamental. Ninguém vai conseguir compreender a minha forma de ver o processo se não sabe o que eu penso sobre a teoria do processo. Porque é uma premissa metodológica do meu pensamento. Eu queria agradecer a todos. Eu vi que tem muita gente aqui. Eu vou depois responder as perguntas. Hoje tivemos várias pessoas aqui presentes. Vou deixar a aula no Stories e depois a aula vai para o YouTube, como a primeira aula foi para o YouTube. Quem não assistiu, procure lá no YouTube da Editora Juspodium, está lá a primeira aula sobre processo estrutural. Na sexta-feira, depois de amanhã, dia 3, nós teremos a terceira aula desse projeto aqui, Estude com o Autor. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o e-mail estude com o Fred meu nome, @editorajuspodium.com.br. Manda as perguntas para lá que eu respondo. Na sexta-feira a gente volta com o próximo assunto, que vai ser sobre a cooperação judiciária nacional, trabalhando nesse meu último livro, meu livro mais recente, publicado esse ano, é um livro sobre a cooperação judiciária nacional. Vou apresentar para vocês essa ideia, vou dar uma aula sobre esse livro, primeira vez que vou dar uma aula pública sobre esse livro. E na próxima quarta-feira, dia 8, a gente faz a última aula dessa primeira fase do projeto. Se o pessoal gostar, a gente pensa na segunda fase com mais algumas aulas. Beleza? Aquele abraço, meus sentimentos hoje, a família de Luiz Flávio, os amigos de Luiz Flávio. Luiz Flávio é uma pessoa que faz parte da minha vida de um modo indissociável. É impossível compreender quem eu sou hoje sem saber o papel que Luiz Flávio exerceu na minha vida. É muito difícil para mim dar aula hoje por causa disso. Eu estou sinceramente triste, muito triste. Tenho muitos amigos de geração que fizeram parte dessa trajetória e sabem o papel que o Luiz Flávio teve na vida nossa e na vida de centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. Luiz Flávio Gomes não viu a vida a passeio, deixou um legado e hoje eu dou essa aula em homenagem a ele. Bom dia a todos vocês, se cuidem, sexta a gente se vê. Beijo grande.